Olá pessoal, bom dia. Primeiramente quero agradecer muito o convite, agradecer desde o momento que eu cheguei aqui, fui muito bem tratado. Hoje eu tenho um desafio muito grande, que são 2 desafios. O primeiro desafio é que eu realmente, por estar muito agradecido de ter sido convidado para esse evento, né, onde tem pessoas de fora do Brasil, e é a primeira vez que eu faço uma palestra, então eu quero realmente ser entendido em tudo aquilo que eu quero dizer para essas pessoas que vieram visitar o meu país. Eu realmente quero me fazer entender. Me fazer entender assim como o Simon se fez muito bem, se desdobrando para explicar o trabalho que ele fez no Hospital Sírio-Libanês, que também é uma empresa que eu admiro muito. E o meu segundo desafio principal é que eu acabei de chegar do interior do Sergipe, onde estava 34 graus, e eu vim pegando esse ar-condicionado no avião todo. O meu grande desafio em fazer apresentações da minha empresa é que eu sempre normalmente sou obrigado a falar apenas 20 minutos. E hoje meu grande desafio vai ser conseguir falar 20 minutos. Eu prometo que eu vou me esforçar para falar os 20 e para chegar até os 20. A minha empresa, ela é uma empresa que começou com um desafio muito grande. Então eu queria dizer para vocês, para iniciar, como eu cheguei até aqui. Porque como eu cheguei até aqui, acredito que vai fazer muito sentido para vocês. Fez para mim, fez na minha vida, eu acredito que vai fazer sentido para a maioria de vocês. A Nação Verde é uma empresa que começou com um problema muito sério. Eu era há 16 anos do mercado de motocicletas e eu trabalhei a minha vida inteira nisso, então eu achava que a vida era exatamente isso. Eu tinha 4 concessionárias de moto, eu comecei minha carreira como empreendedor muito cedo, eu comecei com 16 anos de idade. E para mim, quando uma pessoa ficava doente, ela ia até o médico e o médico mandava ela fazer um exame e depois dava um remédio, ela ia até a farmácia. E para mim a vida era essa, né? E até então ninguém tinha ficado doente na minha família. O problema é que em 2007 a primeira pessoa ficou doente na minha família. E essa pessoa que ficou doente na minha família foi justamente a minha mãe. E aí então eu fiquei muito transtornado. Ela teve um problema de pólipos tumorais no cólon e todos nós sabemos o que isso significa. Então eu comecei a buscar respostas. Eu sempre fui autodidata, eu sempre fui uma pessoa muito provocadora. Nas minhas empresas, mesmo no lado A, trabalhando com coisas totalmente diferentes. E eu comecei a conhecer um network que eu não conhecia. E aí pessoas começavam a dizer algumas coisas que soavam como palavrão para mim. Eu sou uma pessoa da América do Sul, do Brasil, de uma metrópole. E então as pessoas começavam a dizer coisas do tipo sem glúten. Isso em 2007 era muito estranho, né? Na realidade eu nem sabia o que era glúten. Elas começavam a dizer coisas do tipo orgânico. E o médico, eu conheci uma pessoa que me apresentou para um médico que disse: o problema da sua mãe não é a doença, o problema da sua mãe é o que ela consome, e como ela consome. E vai tudo, desde o que ela passa na pele dela até o que ela ingere. E aquilo foi um choque muito grande para mim. Aí essa pessoa me apresentou uma outra pessoa, e aí eu comecei a trazer produtos dos Estados Unidos. E aí eu acreditei muito naquilo, e eu disse: bom, gente, como é que eu passo isso aqui? Peraí. Então eu disse o seguinte, falei: olha, vou acreditar, porque são pessoas que tinham uma credibilidade muito grande, e pessoas que não tinham nada a ganhar com isso, elas só queriam me ajudar mesmo com informações. Eu resolvi acreditar. Então eu fiz uma promessa. Esse produto que está aí na minha mão, né? Eu fiz uma promessa que se minha mãe ficasse boa com aquilo que eu trazia dos Estados Unidos e com toda a mudança que estava acontecendo na minha casa, eu fiz uma promessa que ia fabricar esse produto no Brasil. Eu não imaginei que a minha empresa fosse tomar a proporção que ela tomou hoje. Já eu falo dela. Mas tudo foi acontecendo aos poucos. Eu não planejei tudo o que aconteceu. Sou muito feliz por tudo ter acontecido, mas eu cumpri a minha promessa.
Minha mãe ficou boa, foi curada. E eu comecei a fabricar esse produto no Brasil, que é um dos primeiros produtos 100% orgânicos no Brasil. A gente tem um selo cooperativado lá no sul chamado Ecovida. Também temos o selo Orgânico Brasil nesse produto. É um produto que traz muito orgulho para a nossa empresa. Hoje é o produto que a gente mais vende. E foi com esse produto que tudo começou. Eu estava no primeiro andar de uma empresa minha, que era uma empresa que vendia motos no térreo. E aí eu comecei a vender esse produto no primeiro andar para cumprir minha promessa. O problema é que culturalmente as coisas eram muito diferentes. Então embaixo eu vendia motos e em cima eu vendia um produto orgânico. Era difícil, porque embaixo eram motos. As pessoas morriam, às vezes. Perdiam um braço, perdiam uma perna, perdiam um pai, perdiam uma mãe. É uma realidade. Se você levantar as estatísticas hoje do número de mortes com motocicletas, vocês vão chegar a esses números. E no primeiro andar, as pessoas vinham, compravam um produto, traziam amigos e me abraçavam, me pagavam e me agradeciam. E me davam um abraço. Então, as coisas começaram a não funcionar muito bem mais na minha cabeça. Mas para piorar esse quadro, 4 meses depois que eu comecei a vender esse produto, eu sofri meu terceiro assalto numa concessionária minha, no mesmo lugar. E, infelizmente, nesse assalto eu tomei um tiro e quase faleci. E eu fiquei 3 dias internado. E quando eu voltei do hospital, em 8 meses eu vendi as 4 empresas, também vendi o apartamento onde eu morava naquela cidade, próximo a São Paulo, e também vendi outros bens, e comecei uma empresa que nem nome tinha, que ia ser a Nação Verde. E essa empresa ela já nasceu com um propósito dela muito claro. Ela tinha 2 pilares muito, muito claros para mim. Ela precisaria ser uma empresa que se preocupa com aquilo que ela fabrica, e ela precisava ser uma empresa socialmente melhor. Eu uni as 2 grandes tragédias que aconteceram na minha vida. Uma delas, que aconteceu com a minha mãe, com a saúde dela. Então eu uni saúde com os problemas sociais que eu estava enfrentando, principalmente esses conflitos internos de ser empresário, e querer participar. Alguns empresários, eles querem realmente contribuir, alguns querem realmente. Alguns não querem apenas um sonho grande, não querem apenas comunicar e dar certo. Alguns empresários são meio malucos mesmo, Acho que essa dose de maluquice, acho que ela é necessária. Eu acho que essa dose de maluquice nunca me faltou, olhando agora para trás em retrospecto, Poucas pessoas vendem absolutamente tudo. Eu esqueci de me dizer também que eu saquei 13 anos de previdência privada na Porto Seguro. Uma somatória de mais ou menos R$500 mil. E mais ou menos dinheiro de hoje, uns $250 mil. Então eu realmente queimei as pontes mesmo, eu não tinha mais nada para voltar, Porque eu realmente precisava fazer algo para dar certo. E eu queria que esse algo fosse realmente justo. Mas, na época, as pessoas diziam realmente que eu havia enlouquecido. Hoje eu acredito que eu nunca estive tão certo em toda a minha vida. E eu aprendi que eu não preciso ser normal para dar certo. Eu aprendi que eu não preciso ser normal para fazer as pessoas acreditarem num propósito. Às vezes o conceito de normalidade ele muda de tempos em tempos e líderes precisam prestar atenção. Quando esses conceitos de normalidade não servem mais para a gente, devemos abandoná-los. Então, para fazer com que esse propósito acontecesse, eu criei uma empresa, a primeira no Brasil nesse setor, que precisava chegar na classe C. Ela também precisava chegar em pequenas cidades. E ela também precisava que todos os clientes não fossem atendidos por call center. Então, como é que a gente fez? A gente criou uma empresa que, ao mesmo tempo, iria vender no varejo, iria vender na internet, através de um e-commerce, que levou 2 anos para ser construído, porque este e-commerce, o envio das mercadorias parte da loja mais próxima ao cliente. Isso seria uma economia de energia, seria ambientalmente muito melhor, e economicamente muito mais justo para os pequenos empreendedores. Então hoje nós conseguimos chegar em pequenas cidades, nós conseguimos ter os nossos lojistas entregando para clientes mais próximos da casa dele. E o mais importante, nenhum dos nossos clientes até hoje
é atendido por nenhum tipo de call center. Até hoje eles continuam sendo atendidos por pessoas que são pessoas treinadas para que eles tenham a mesma experiência que eles teriam numa loja, tivessem também num e-commerce. Isso foi muito difícil de fazer, por várias vezes as pessoas diziam que não ia dar certo, mas eu fui até o final e graças a Deus, semana que vem a gente vai para as primeiras propagandas na televisão, com o nosso sistema consolidado e funcionando. Isso para uma pequena empresa, né, começamos com 5 pessoas trabalhando, isso foi uma vitória muito grande. Muito bem. A ideia sempre foi tentar sensibilizar as pessoas que poderiam também querer pensar diferente como a gente. Então, nós tínhamos um pensamento que hoje até tem uma aderência mais fácil com a sociedade, mas vocês têm que pensar que a gente começou essa história em 2010 e a empresa começou a funcionar em 2011, então isso não era nem um pouco fácil de se comunicar. Hoje até que é um pouco mais fácil, mas nós precisávamos nos comunicar com pessoas diferentes. Lançamos muitas campanhas na internet, fizemos muitas ações. Uma das campanhas é essa dessa camiseta que eu estou vestido agora. Essa camiseta, ela é de uma campanha que fez muito sucesso no YouTube, que queria mostrar que nós estávamos ligados a um propósito. Esse propósito era entregar aqueles produtos com a maior transparência possível e fazer chegar no maior número de pessoas possível. E para isso nós precisaríamos nos comunicar de uma forma muito, mas muito autêntica. Senão nós não iríamos conseguir. E aí nós fomos atingindo os nichos muito pequenos, as pessoas foram experimentando e a coisa foi crescendo. E hoje nós temos conseguido com frequência chegar até a classe social, no mínimo até a classe econômica C. Só um minuto, pessoal. Dessa forma, nós criamos um negócio cuja a ideologia dele era transformar. Nós precisávamos nos transformar o tempo todo para entender o que realmente a sociedade estava precisando, voltar para dentro da empresa e criar aquilo que a sociedade precisava. Precisava ser um tipo de empresa diferente. Nós não precisávamos dizer para a sociedade o que era certo. Não era esse tipo de empresa que nós estávamos criando. Era uma empresa que verificava o que realmente era necessário para a saúde das pessoas, o que era necessário para a nossa sociedade, o que era realmente necessário a fazer. Nós voltávamos para dentro da empresa e fazíamos. Começou com o primeiro produto assim e ela deveria respeitar isso o tempo todo. O problema que nós queríamos resolver, bom, não era um pequeno problema, era um problema bastante complexo, porque nós precisávamos educar essas pessoas. Lembram, se eu não sabia o que era produto sem glúten, o que era produto orgânico, nós também precisávamos explicar isso para todos os nossos clientes que também não sabiam. Então nós precisávamos criar treinamentos específicos, muito focados num tipo de comunicação diferente, feita pelas pessoas que trabalhavam nessa empresa. Então eu precisei, num momento na empresa, deixar as pessoas que mais interessam a empresa, que são os nossos clientes, deixá-los em segundo lugar. Então, a estratégia para uma grande parte da nossa empresa, por um grande tempo na nossa empresa foi: eu vou precisar deixar os nossos clientes em segundo lugar. Eu preciso deixar os meus mensageiros, que é como nós chamamos as pessoas que trabalham conosco, os nossos mensageiros, pode ser os employees, os colaboradores, os nossos mensageiros, foi um termo que nós criamos lá dentro da empresa para explicar pessoas que realmente ficam felizes com o sucesso alheio, ajudando as pessoas a encontrarem a melhor versão delas mesmas. E a esse tipo de inclinação natural que o ser humano tem, nós demos o nome de mensageiro. E hoje a gente criou um tipo de recrutamento que consegue identificar esse tipo de pessoa. Então esse nosso grande desafio foi educar. E nós conseguimos fazer isso também com uma ferramenta muito própria da nossa empresa, que eu vou mostrar já já. E a solução que a gente apresentou para a sociedade? Criar. Se nós temos um produto natural, nós tentamos fazer ele orgânico. Se nós temos um produto orgânico, se nós temos um produto artificial, tentamos transformar esse produto em um produto natural. Enfim,
Nós não somos uma empresa de criar produtos veganos, nós não somos uma empresa de criar produtos naturais ou orgânicos. Nós somos uma empresa de tentar fazer o melhor possível e não perder aquele DNA maluco grudado que vem grudado no gene dos empreendedores. O que nós queremos fazer? Bom, nós queremos fazer o melhor que nós pudermos fazer. É isso que nós queremos fazer. O foco é esse. Se nós conseguirmos criar tudo orgânico, então vamos tentar. Se nós não conseguirmos criar orgânico, então vamos tentar fazer natural. Para conseguir fazer isso, a gente segue uma filosofia da qual eu me apaixonei quando fiz uma viagem aos Estados Unidos. Era uma corrente que existia lá, que iniciou na Índia e nos Estados Unidos, chamada Conscious Capitalism, capitalismo consciente. Eu tinha um blog na época chamado Capitalismo Sustentável. Eu fiquei apaixonado por esse movimento, conhecendo uma empresa nos Estados Unidos, mudei o nome do meu blog. A minha filosofia dentro da Nação Verde era uma filosofia praticamente idêntica deles, então eu mudei o nome do meu blog para Capitalismo Consciente, cujas premissas principais eram dar atenção a pequenas empresas como fornecedores, isso nós fazemos até hoje. Eu visito, como eu cheguei agora, né, do Sergipe, que é no Nordeste do Brasil, eu visito as fazendas, eu visito as plantações, eu visito as fábricas, eu visito todas as empresas que fornecem para todas as lojas da Nação Verde, eu visito os fornecedores, eu converso com os funcionários desses fornecedores e percebo se essas empresas estão alinhadas com o que a gente precisa fazer. É um trabalho muito grande, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que me deixa realmente muito feliz de fazer. Eu descobri o meu lugar no mundo, que era realmente fazendo isso. Por incrível que pareça, nós temos quase 6 mil produtos nas lojas hoje, entre os 300 produtos que nós fabricamos e os demais produtos de fornecedores. E, por incrível que pareça, nós experimentamos cada um deles. Nós realmente desembalamos os produtos, parece uma maluquice, e é. Nós realmente desembalamos os produtos. As pessoas dos times experimentam realmente os produtos. Nós realmente comemos os produtos. Nós realmente passamos os produtos, nós lemos realmente os contrarótulos, identificamos produtos que têm a ver com a nossa filosofia e mantemos os produtos. E os que não têm, nós tentamos explicar isso para os fornecedores e pedir que eles se adequem. E nós não vendemos na nossa empresa absolutamente nada que não esteja dentro da nossa filosofia. E não permitimos nenhum tipo de propaganda dentro das nossas lojas. Até hoje e para sempre continuamos também privilegiando os fornecedores mais próximos das lojas, homologando parceiros e pequenos artesãos e pequenas comunidades. A gente continua fazendo isso até hoje, com muita dificuldade para um país como o Brasil, mas até hoje a gente continua fazendo e está dando certo. Aos poucos, mas está dando certo. O propósito final disso é tentar eliminar a química da vida das pessoas, a química ruim da vida das pessoas, é tentar ter uma empresa que dê certo economicamente, sendo como ela é até hoje. Até hoje a empresa não tem diretor, a empresa não tem presidente, a empresa não tem gerente. Nós vivemos apenas com 2 níveis hierárquicos e chegamos a 25 lojas, chegamos a quase 2 mil distribuidores no Brasil. Somos ainda uma pequena empresa, mas estamos contentes com o caminho que nós tomamos até agora. Conseguimos fazer isso desde o começo corretamente e até hoje não nos desviamos. Então, isso é muito importante para a gente. Essa é uma rádio que nós temos dentro da empresa, ela chama Radiação e foi um formato muito bem humorado que a gente encontrou. Ela é uma rádio ao vivo, ela passa para todos os distribuidores e para todas as lojas, ela coleta informações, dúvidas dessas pessoas. Essas dúvidas vão desde o funcionamento dos produtos até como ensinar essas pessoas a vender, a comunicar bem esses produtos. É uma rádio muito bem humorada, é uma rádio que fornece treinamento ao vivo, baseado na coleta de dados das lojas ou dos distribuidores. É uma rádio que deu muito certo dentro da nossa empresa, porque conseguiu passar informações técnicas que nem sempre são fáceis de se comunicar de uma forma leve e que as pessoas conseguissem entender. Aqui, o primeiro exemplo eu já mostrei para vocês, dos 300 produtos que a gente tem, antes de chegar na nossa maquiagem, para vocês entenderem, para reafirmar esse conceito, né? A ideia de melhorar a autoestima das pessoas é a ideia de que quanto melhor for a autoestima dessas pessoas,
quanto melhor elas se sentirem, quanto mais bonitas elas se sentirem do jeito que elas são, melhor a nossa sociedade será, menos segmentações, intolerâncias desnecessárias nós vamos ter. Essa é a visão da nossa empresa. Power Sleep foi um produto que nós criamos quando, infelizmente, uma filha de um grande amigo da nossa empresa, por um problema de refluxo, veio a falecer. Foi o que motivou a gente a criar esse produto. MC ao quadrado é um produto que faz muito sucesso na nossa empresa e eu aprendi a formulação desse produto na Amazônia, convivendo com alguns fornecedores em algumas comunidades. Hoje eu não trouxe fotos de comunidades, eu tenho uma só, mas eu tenho muitas fotos de comunidades, que é muito legal. E eu aprendi que os índios tinham uma vitalidade muito grande e eu percebi que eles comiam determinadas coisas e era fantástico. A dentição deles, mesmo não escovando os dentes, né, a pele deles era uma coisa incrível. Aquilo me chamou a atenção. E aí eu peguei alguns produtos que eles consumiam no dia a dia, algumas raízes, e tive a ideia de fazer esse produto, que é um produto que faz muito sucesso na nossa empresa. São algumas das motivações. E aqui a nossa última motivação. Relacionada com a maquiagem. A maquiagem é a nossa última linha, é a nossa linha mais recente. Ela levou 2 anos para ser produzida. Eu brinco dizendo que os técnicos alemães que me ajudaram a produzir a maquiagem, quando a gente começou, eu não entendia eles e eles não me entendiam, né? Alemão não é exatamente uma língua fácil de se traduzir e entender. E 2 anos depois, eles já estão falando português. E é verdade, eles já falam português mesmo. Porque realmente levou muito tempo para a gente conseguir desenvolver, levou 2 anos. E com a gente eles foram aprendendo não só o idioma, mas também o jeito brasileiro de conseguir driblar as dificuldades. E nós conseguimos desenvolver uma linha com 41 peças, praticamente 100% completa, com maquiagens 100% orgânicas. E agora nós estamos na fase final de certificação EcoCert, que me deixa muito orgulhoso. E o pessoal da EcoCert está aqui, a Priscila está aqui, eles sabem da nossa batalha, né, diária, sabem como isso é difícil, mas ela sabe também que ela já está acostumada com a gente, nós não vamos desistir. Falta muito pouco, nós estamos já na reta final, estamos aí com 99%, falta pouquinho e nós vamos conseguir. E o que mais motivou, aqui são 2 pessoas da minha família, por exemplo, dentre as pessoas que frequentavam as nossas lojas, consumiam os nossos cosméticos que tem base vegetal e não tem parabenos e que ainda não tem selos. O que elas mais reclamavam é que não havia maquiagem para elas usarem. E realmente os nossos clientes não usam maquiagem. Um percentual muito pequeno dos nossos clientes usam maquiagem. Eu olhei para dentro da minha família e vi que pessoas da minha família tinham muitos problemas. Eu comecei a olhar para elas com base nas informações que chegavam dos meus clientes. E uma vez eu olhei para minha esposa e comecei a perceber aquilo que os meus clientes falavam. Eu disse para ela, veja, você não tem o branco dos olhos. O branco dos olhos da minha esposa não era branco, era amarelo. E aí eu comecei a perceber isso. E aí começamos a estudar isso. E nós vimos que o branco dos olhos dela voltava a ser branco se ela parasse de usar maquiagem por um período. Então nós identificamos que isso era uma intoxicação da maquiagem. Minha sobrinha, ela tinha problemas de inchaço, né, em algumas partes do rosto. E nós descobrimos que isso também era devido à maquiagem. E esse foi um dos principais fatores que motivaram a gente a produzir nossa linha de maquiagem. Nós descobrimos, estudando, que esses fatores eram os fatores externos, mas que por trás disso tinha coisas bem piores. Nós, como sempre, autodidata, estudando na internet, nós descobrimos que o branco dos olhos e o inchaço era o menor dos problemas. Existem problemas bem maiores. Infertilidade é um deles. Nós descobrimos que pesquisas mostraram que o uso contínuo de maquiagem poderiam causar desde infertilidade, dermatites, desordens hormonais e acne. Então o problema era muito mais profundo. Então a composição química das maquiagens podia realmente trazer um distúrbio na saúde das mulheres muito grave.
E aprendemos que a maior parte do que um ser humano absorve é pela pele e não pela boca. E aqui está a linha que a gente criou. A gente criou com um design que a gente acreditou que era muito mais a cara da Nação Verde. Era um design muito mais colorido, muito mais informal. E a gente precisava levar isso para o maior número de pessoas possível e de preferência para aquelas pessoas que não eram consumidores já do mundo orgânico natural. Então nós queríamos levar isso para as pessoas que não eram consumidores desse mundo. Nós acreditamos que as pessoas que já eram consumidores, nós não teríamos muita dificuldade com elas. Então, como o objetivo da empresa é alcançar o maior número de pessoas possível e educar essas pessoas com integridade, educar essas pessoas com bom senso, então nós estudamos muito a nossa linha de embalagens, usamos papelão, na maior parte, quase que 80% da linha, pela primeira vez no Brasil foi utilizado papelão. Espero que as minhas palavras não estejam dificultando a tradução do coração, eu realmente quero ser entendido. As embalagens são de papel, 80% delas, algumas são de plástico, porque não é papel ainda disponível, e isso deu realmente muito trabalho para fazer, muito trabalho mesmo. Queria agradecer o pessoal de coração que nos convidou. Continuamos ainda com a mesma filosofia desde o começo, uma das poucas redes no Brasil que não induz cotas para que os nossos lojistas comprem, nem para os nossos distribuidores. Não existem cotas mínimas. Os nossos distribuidores e as nossas lojas compram exatamente aquilo que eles precisam, a hora que eles precisam, e não existe venda casada na nossa rede. É uma das poucas redes no Brasil, e uma das primeiras, se não for a primeira, com esse tipo de relacionamento com a sua rede. Nós acreditamos que dessa forma os nossos distribuidores, os nossos lojistas vão olhar para os nossos clientes, olhar nos olhos deles, saber exatamente o que eles precisam e talvez até dizer, talvez você não precise deste produto agora. Talvez você precise procurar mais informação, talvez você precise conversar com uma nutricionista nossa ou com algum médico que está homologado na nossa rede. Talvez você precise se autoconhecer melhor e talvez consumir isso daqui a pouco, talvez você precise de outras coisas. Não pode ser o foco exatamente vender as coisas imediatamente. Nós precisamos ter o foco para que realmente aquilo resolva um problema daquela pessoa. Nós precisamos realmente ser uma ponte entre aquilo que a pessoa quer chegar, aquilo onde ela quer alcançar na vida dela. Nós queremos ser esta ponte. Nós não queremos, de forma nenhuma, ser um produto na vida da pessoa. Nós queremos ser realmente uma organização que tem realmente um estado de espírito, uma ambiência que gera realmente saúde para as pessoas. Elas precisam entrar nas nossas lojas, conversar com os nossos distribuidores e sentirem que eles querem o melhor para a vida delas e não apenas vender as coisas. Muito obrigado pelo convite. Parabéns, Simon, pela apresentação. Esqueci o nome do diretor. Kamajid. Al-Majid. Sorry. Adorei a sua apresentação sobre selos, foi muito bacana. Obrigado por vocês ouvirem as minhas simples palavras e realmente a minha vida. Não há nenhuma preparação profissional disso, e isso realmente foi o que aconteceu. Lamento se não pude ser mais profissional para atender o maior número de vocês. Entendo que vocês têm um entendimento até técnico mais profundo que eu, mas me esforcei para fazer o meu melhor. Muito obrigado, fiquem com Deus. O Aloe Potion. O Aloe Potion é um suplemento de vitamina C com 99% de aloe vera orgânica. Na época era o único no Brasil, fabricado no Brasil. E essa plantação é um arrendamento nosso. Então, toda a plantação, as folhas não são transportadas. É um sistema que o laboratório é na própria fazenda. Então, as folhas, não há oxidação, elas entram no laboratório e é 100% produzido nas 48 horas em que as plantas entram. É um produto que é muito bacana.
tem vídeo no YouTube, né? Éramos uma garagem, hoje eu posso dizer que nós somos uma pequena empresa, mas tudo isso veio de uma garagem mesmo. Principalmente desintoxicação intestinal, principalmente, estomacal e intestinal. Nós temos uma metragem razoável de intestino, né, dentro da gente, e esse intestino faz muitas curvas e, na realidade, nós não absorvemos nada no nosso estômago, nós absorvemos no nosso intestino. Então é muito importante que nós tenhamos um intestino saudável. Quanto melhor for o seu intestino, melhor você será como pessoa. Essa é a ideia. Você deve realmente prestar muita atenção no seu intestino. Eu estou ansioso para receber uma pergunta de pessoas não brasileiras. Tem algum aí? Vocês não querem perguntar, não? Pois não. Uma pessoa não brasileira. Ser humano de outra parte do mundo. Oi, pode perguntar. Você é. Assim, ótima pergunta. Na realidade, nós temos duas pessoas nesse exato momento, uma em Portugal e uma nos Estados Unidos. E não vai ser fácil, nem um pouco, porque nós precisamos atender algumas legislações locais. Eu acho isso tudo muito normal, eu acredito que isso é necessário entre os países, porque nós precisamos realmente verificar os produtos que saem de um país para o outro, eu acho que... Mas isso é uma burocracia enorme, mas nós vamos vencer, por isso também o selo EcoCert é muito importante para a gente, porque a gente acredita que grande parte do consumidor americano e europeu vai ver o selo EcoCert, vai realmente considerar que nós somos uma empresa que quer respeitar padrões internacionais de trabalho. Veja, não há vantagem nenhuma em ser normal. Chego a dizer que não aceitar o mundo como ele é um ingrediente fundamental. Agora, isso não é desculpa para que você seja simplesmente uma pessoa irresponsável. Você precisa realmente procurar compreender melhor as pessoas e ver se os seus produtos são realmente tão bons quanto o seu propósito. Eles precisam ser. Um componente muito importante de toda essa maluquice é a nossa ansiedade de realmente querer fazer os produtos chegarem no seu destino. E eu acho que isso é justo. Mas nós não podemos colocar as pessoas em risco. Então, precisamos respeitar as regras do jogo e, por que não, criar regras melhores do que as regras que estão em jogo, né? Nós podemos a todo momento dizer também, olha, essas regras já estão todas superadas, nós temos as nossas próprias regras que estão bem superiores a essas. Seria um bom modo de conduzir as empresas. Pessoal, muito obrigado, pessoal.